Obrigada pela palavra, senhor presidente. Acho que não tem como hoje não citar, né, que foi dado um passo importante para a democracia brasileira, não somente das investigações do assassinato brutal de Marielle Franco e Anderson Gomes, seu motorista, mas da democracia em si. E antes de mais nada, eu acho que é necessário parabenizar, ainda que tardia, ainda que já sejam 11 meses sem resposta, a atuação da Polícia Civil na investigação. É fundamental entender a responsabilidade que a Polícia Civil está tendo e o comprometimento com o andamento dessas investigações, inclusive com a segurança das informações na investigação. E aí é muito importante entender também que junto hoje com essas prisões, que foram do ex-PM reformado Rony Lessa e Écio de Queiroz, foi também feito um relatório do Ministério Público, da qual indica a indenização, o pagamento de indenização e pensão para os familiares desse atentado, inclusive do filho do Anderson Gomes, que é deficiente físico. Ou seja, existe uma preocupação hoje, como vai dar continuidade a essa família que foi desmembrada por essa tragédia. Foi um crime político o assassinato da Marielle, mas estava ali junto também o Anderson, que também foi vítima desse atentado, e existia uma grande preocupação sobre a família. Então, a indicação do Ministério Público para o pagamento de indenização e de pensão, em especial para o filho deficiente físico do Anderson, é fundamental. E aí, passado esse momento, é importante a gente entender que 14 de março de 2018, aquela noite, rasgou uma linha que não pode mais ser costurada, não pode ser mais remendada. De um lado está quem defende a democracia, a nossa jovem e ainda em tropeços democracia. Do outro lado está a barbárie. Esse é um crime político que não atenta só aos familiares, aos amigos e aos companheiros de partido de Marielle Franco. Ele atenta contra o país inteiro. É um crime que não é apenas o PSOL que exige resposta e os familiares de Marielle, mas o Brasil inteiro pede resposta. Porque de um lado está a democracia e do outro lado está a barbárie nesse crime. É insustentável que uma vereadora democraticamente eleita, a segunda mulher mais votada no município do Rio de Janeiro e a quinta mais votada do município, seja executada da forma que foi. Foram 46.902 votos a Marielle Franco, e foram esses votos que foram silenciados naquela noite de 14 de março. E esses votos tentaram o silenciar deles, mas eles berraram. No 15 de março, a Praça da Cinelândia amanheceu lotada de quem conhecia a Marielle, de quem não conhecia a Marielle e passou a conhecer ela no 14 de março. Porque aquelas pessoas que sequer conheciam a atuação de Marielle, ao se deflagrar com o crime, para elas foi muito claro, para todos aqueles 100 mil cariocas e fluminenses que lotaram a Cinelândia o dia todo do 15 de março, estava muito claro que aquilo era um crime político. E hoje também é importante ressaltar que a nota do Ministério Público traz isso também. Lê aqui um pedaço da nota que fala: é inconteste que Marielle Francisco da Silva foi sumariamente executada em razão da atuação política na defesa das causas que defendia. Diz a denúncia, a nota do Ministério Público. A nota ainda acrescenta exatamente as palavras que falei aqui: barbárie, golpe ao Estado democrático de direito. Então, é de reconhecimento notório, inclusive internacional, o quanto esse crime político prevê a necessidade de resolução dele para que essa democracia siga. Então, hoje foi um passo importante a polícia chegar à conclusão sobre quem atirou o gatilho e ir atrás desses dois policiais, desses ex-PMs. Mas é, para a gente, imprescindível que siga essas investigações. A pergunta, ela ainda continua. E chegaremos agora a 1 ano, faltam 2 dias para 1 ano da execução de Marielle Franco, e seguiremos gritando: quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar uma vereadora democraticamente eleita? Quem fez esse golpe ao Estado brasileiro? É essa a resposta
que ainda precisamos, que ainda seguiremos questionando. Então, é fundamental agora entender que essas investigações não se encerram nesse momento. Como deu a entender o Wilson Witzel em suas declarações, esse não é a resposta. Essa é uma parte da resposta. Porque a nós serve entender que estrutura é essa. Porque é essa estrutura do racismo cotidiano nos nossos dias. De fato, Marielle Franco é um crime político, mas ela foi morta como diversos jovens negros, como diversas mulheres vítimas de feminicídio, do crime de ódio, por ser e existir como é, são mortos cotidianamente. Mas da mesma forma que ao cobrar, no caso do Pedro Gonzaga, jovem, negro, estrangulado até a morte num supermercado, a cobrança não foi meramente ao segurança que fez o estrangulamento do Pedro, mas a estrutura que faz com que os profissionais de segurança sejam treinados a identificar uma cor padrão, por exemplo. Quando eles são treinados para atuar em mercados como Extra, eles são identificados a entender uma cor padrão, a cor suspeita. E essa cor é negra. E negra é a cor da maioria da sociedade brasileira. Então, por princípio, todo jovem negro, ele é suspeito, ele tem uma cor padrão. Por ser daquela cor, ele já carrega em si a marca do crime. É dessa estrutura que a gente está falando. A mesma estrutura que arrastou a advogada Valéria Silva para fora do tribunal durante a sua atuação, durante seu trabalho. É essa estrutura que levou o empresário Crispim, em Salvador, algemado da Caixa Econômica Federal. É dessa estrutura que estamos falando. Então não nos adianta encontrar quem apertou o gatilho de Marielle, como não nos adianta punir o segurança do Extra tão somente, ou o policial que levou o Crispim algemado. Nos interessa atacar essa estrutura que dia a dia vitima jovens negros e mulheres no Brasil. E para isso, é imprescindível continuarmos perguntando quem mandou matar Marielle Franco. Essa pergunta está para além da nossa legenda partidária. Ela deve ser incorporada a todos os deputados e deputadas dessa casa que defendem o Estado Democrático de Direito. Todos os deputados dessa casa devem ser convidados no 14 de março a se somar às iniciativas que vão continuar pedindo justiça por Marielle Anderson. Faremos aqui às 8 da manhã um amanhecer na porta dessa casa. Amanhecer por Marielle que será feito no estado inteiro a partir das 8 da manhã. E esse convite está... Perdão, Mônica? No mundo inteiro, exatamente. O amanhecer será feito no mundo inteiro. E convido a todos os deputados e deputadas e trabalhadores dessa casa que queiram se somar à defesa do Estado Democrático de Direito, a estar às 8 da manhã na escadaria da LERJ no dia 14 de março. E aí, dando seguimento, é importante entender que essa é uma investigação que durou 1 ano e que ela possui diferentes linhas de investigações, mas que nenhuma delas retira o teor político do crime que foi feito a Marielle Franco e de sua execução. Marielle, ela foi fundamental em vida, a sua atuação para a vida de todos no município do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. A sua atuação era em defesa das minorias, que na verdade são as maiorias sociais. Afinal, mulheres são maioria do nosso Estado brasileiro. Negros e negras são maiorias, favelados e periféricos são maiorias, ou seja, as ditas minorias que Marielle defendia era, na verdade, a maioria social que é completamente relegada e invisibilizada nas casas de poder público, que é o caso dessa casa aqui também. Afinal, se não fosse a minha eleição, a eleição de Mônica também, a eleição de Renata, quantas mulheres negras teríamos aqui? Mulheres negras são 27% do eleitorado brasileiro. A gente não está falando de uma minoria, não. A gente está falando da maioria social. Não se constrói democracia, não se constrói um Estado democrático de direito sem a maioria social a qual ele se referencia. Então, ao dizer que mulheres negras são 27% do eleitorado, mas olhar essa casa legislativa e ver apenas 5 mulheres é entender que somos subrepresentadas sim no espaço de poder. E entender que sem nós não há democracia. Como diz a minha companheira de partido, Mônica Francisco, não dá, Mônica, para fazer sem nós.
Não dá para fazer política sem nós. Não tem democracia no Brasil sem a participação da maioria. Porque somos nós que somos cientes dos serviços públicos a serem utilizados. Mulheres negras, senhor presidente, são 83% das usuárias do SUS. Então, quando a gente vem aqui, quando a Mônica ocupa uma vaga na Comissão de Saúde, isso quer dizer sobre a nossa vida. A gente vai trazer dado, a gente vai trazer ciência, a gente vai trazer realidade. Realidade que muitas vezes essa casa ignora, porque é a gente que tem que sobreviver a esse Estado. Veja bem, sobreviver. A gente chegou ao ponto de dizer que a gente precisa sobreviver ao Estado que deveria cuidar de nossas vidas, cuidar das pessoas, como diz Crivella, o prefeito, né? E é exatamente o cuidado que nem o Crivella e nenhum gestor público tem feito. Então, entender a trajetória em vida de Marielle é entender o que ela defendia e o quanto que esse crime político é bárbaro, porque a tentativa ainda histórica de 519 anos de Brasil de silenciar os seus. Marielle teve uma atuação fundamental na Câmara dos Vereadores. E no dia 8 de março de 2018, 4 dias antes do seu falecimento, da sua execução, Marielle fez um discurso que foi enquadrado na história, que foi que ela não seria interrompida, que não iriam calar a voz de uma mulher democraticamente eleita. Marielle não sabia naquele momento o quanto aquele discurso faria tanto sentido ainda nos dias de hoje, mesmo sem a sua presença aqui. Marielle segue viva na nossa atuação, e não só na atuação minha, de Mônica e de Renata, mas de todos que defendem o que é a maioria desse país. Aqui na casa, juntas, apresentamos 3 projetos que era de âmbito municipal da Marielle para o âmbito estadual, que são os projetos que se referem ao Programa Estadual de Medidas Efetivas para Crianças e Adolescentes para cumprir em meio aberto. Apresentamos também o Programa de Prevenção ao Assédio nos Transportes Públicos e também o Projeto de Lei de Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social. São 3 projetos de Marielle, e nesses 3 projetos a gente vê a quem a Marielle defendia e logo também conseguimos entender a quem ela confrontava. São 3 projetos fundamentais. Um de combate ao assédio e à violência contra as mulheres, que já é notório a partir da lei, inclusive de 2015, sobre o feminicídio, o quanto que mulheres são vitimadas pelo discurso de ódio. São 13 mulheres mortas todos os dias por morte violenta, em decorrência de feminicídio, em decorrência do ódio apenas por elas serem mulheres. Então, entender um programa como esse de assédio não é passageiro é fundamental para entender a responsabilidade que temos com o combate ao feminicídio. Da mesma forma que entender a assistência técnica para habitação de interesse social é confrontar diretamente o interesse das principais máfias do nosso Estado, da especulação imobiliária, de quem quer entrar para dentro de zonas preservadas do nosso Estado, como é a continuação do crescimento da própria favela do Rio das Pedras. Afinal, os pobres são criminalizados quando tentam entrar em área de preservação, mas os grandes condomínios ali especulados e colocados não são. Então, defender que os moradores de favelas de baixa renda tenham assistência técnica é fundamental para eles confrontarem o que é essa especulação imobiliária e esse grande mercado. Da mesma forma que entender que lugares como medidas que ressocializem os jovens é apontar prioritariamente perspectivas para eles. Hoje aqui, como bem lembrou o Valdec, houve a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, do qual a gente foi presenteado, um presente triste para a casa receber, mas presenteado com a fala de diversos segmentos, as do ERJ, a do FERJ, Sinto-PERJ, os DCEs da UERJ, o ESO, o ENF, FAETEX, enfim, diversas falas das reitorias também sobre a situação precária que encontra a educação no nosso Estado. Mas uma fala me chamou a atenção, que foram dos estudantes da FAETEC de Quintino. Eles falaram algo que eu não sabia, que a FAETEC de Quintino, que é a maior FAETEC da rede, a primeira FAETEC, ela foi construída em cima de um antigo prédio da FEBEM.
Ou seja, a ideia era que fechássemos lugares onde a nossa juventude é encarcerada e criássemos lugares de oportunidade. Fechar um centro de reformatório para crianças e abrir uma escola é exatamente o que a gente está falando de menos cadeia, mais escolas. E quando eles passam essa informação para a gente... Perdão? Concluir, por favor. Sim. O tempo. Quando eles passam para a gente essa informação, é a gente entender a responsabilidade que temos de restaurar a FAETEC, de restaurar esses espaços. A juventude negra, ela quer viver, ela quer oportunidade para ser e existir, ela quer criar, ela quer fomentar a cultura. A juventude está viva e está circulando pelo nosso estado e a gente está matando os nossos jovens diariamente. É desse lugar que a gente precisa falar e é desse lugar que Marielle Franco falava e é esse lugar que tanto incomoda. Hoje a gente deu esse passo importante de entender quem atirou o gatilho. Ainda seguimos sem respostas sobre quem mandou fazer esse crime político, quem teve o dinheiro e o poder político de articular o assassinato de Marielle Franco. Mas nós sabemos que somos a maioria do povo daqui, que somos os 99%, e sabemos que o seu assassino está do lado de lá, está do lado desses 1%, está do lado de quem sabe que o interesse dos trabalhadores é inconciliável com o lucro dessas pessoas. Então, denunciar isso aqui é entender que o lucro está acima da vida para essas pessoas. Nós aqui, não só do PSOL, mas convido a todos os deputados que defendem esse Estado democrático de direito a se somar em defesa de Marielle Franco e de Anderson Gomes, pedindo justiça para seus assassinatos.